Olá, estamos no Jogo de Palavras. Hoje será jogado com Filipe Ferreira, atualmente sensei da arte marcial Karaté e tantas coisas mais que nos dará a conhecer durante esta conversa. Filipe, obrigada por teres aceito o nosso convite. Eu comecei desta forma, nomeando-te sensei, propositadamente, porque durante a minha curta pesquisa vi que os teus pais inicialmente eram um pouco contra, não queria usar uma expressão tão forte, ao facto de praticares karaté, talvez por desconhecimento, não é? Não vamos levar para um lado negativo, mas a verdade é que muitos anos depois, apesar desse início, acabaste por ficar intimamente ligado ao karaté e é assim que inicias o teu percurso nas artes marciais. Mas exatamente pensando nesse contrassenso, não é? No fundo, que era no início, se calhar nunca poderias ter começado e a verdade é que acabaste por ficar ligado ao karaté, acho que podíamos começar a conversa exatamente por aí, que é aproveitar esta oportunidade para esclarecer um bocadinho algo sobre esta arte marcial. E eu perguntava-te então, em que é que tu achas que as artes marciais de facto beneficiam a mente e o corpo? De que modo? Então, boa tarde, Andreia. Obrigado pelo convite. De facto, os meus pais eram muito relutantes em relação ao karaté, para não dizer outra palavra. Na altura, quando eu era criança, era muito apaixonado pelas artes marciais, ou por aquilo que elas significavam na minha mente na altura, que é completamente o oposto daquilo que significa hoje. Claro, até porque a idade leva-nos sempre a ver as coisas de uma forma diferente, não é? Sim. E na altura pedi aos meus pais para me deixarem entrar numa escola federada, com um professor, e eles não. Também tinha a ver um pouco com a forma que eu era quando era criança, à semelhança de muitos outros meus colegas na altura, éramos um pouco complicados. Já percebi. Os teus pais, na verdade, estavam com medo que isso pudesse alimentar algumas coisas menos corretas que eles já detectavam normais da idade, não é? Dos rapazes e... Sim, a minha mãe dizia, tu já és um pouco maluco, então não quero que tu fiques mais. E de facto, nem eu, nem os meus pais tínhamos verdadeira noção daquilo que é e do que se representa e deveria representar uma arte marcial. Para mim, a minha concepção é que ela me tornaria forte. Naquela altura, portanto, naquela tenra idade. Sim, é que ela me tornaria forte para me proteger. Porque vivíamos na rua e vivíamos naqueles períodos momentos conturbados lá na aldeia onde eu vivia e nós éramos expostos a várias dificuldades e opressões por gente mais velha que nós e por gente de outras terras, e nós tínhamos sempre aquela coisa de nos podermos defender, e era daí que vinha o meu apelo pelas artes marciais, vindo muito dos filmes. Os filmes, a gente via alguém com 60, 70 quilos a conseguir se defender de 10, 20 homens, a gente achava aquilo o máximo. Lembras-te de algum ator, assim, dessa época, sim, desse filme que mais te marcou? o Bruce Lee. Claro. Principalmente o Bruce Lee, marcou-me imenso. Exatamente por isso. Eu diria, como é que é possível? Será que é possível? Se a gente aprender, será que eu posso ficar assim e defender-me a mim e aos meus irmãos dessa forma? Aquilo era quase um sonho para mim, era quase uma utopia. Pois, então percebo que tem a ver, pronto, pela parte espetacular da cena, não é? Esta primeira paixão pelas artes marciais. Sim, também um pouco pela parte da defesa pessoal e necessidade também. Okay. Sim. E os meus pais achavam que aquilo tinha a ver com violência. E que nem é uma ideia que ainda não está muito afastada da realidade atual. E é por isso que eu te fiz esta pergunta, que é aproveitarmos este momento exatamente para esclarecer os benefícios que de facto as artes marciais tanto dão à mente como ao corpo, não é? Sim. Na altura eles imaginavam aquilo que muitos imaginam, que colocam a arte marcial como sendo algo violento, exatamente por causa dos filmes, não é? Nós podemos ver um filme e a André interpreta-o de uma maneira e eu de outra. Claro, o que me atrai a mim não irá atrair a ti, de certeza. Com certeza, e consoante as experiências da Andreia e consoante as minhas experiências, nós vamos nos deixar cativar por algo específico do filme.
E a grande maioria das pessoas o que vê é a violência. É alguém a exercitar a violência gratuita contra outras pessoas e a ganhar ou a perder, mas de forma a que veem a arte marcial como sendo um processo violento. E quem conhece a arte marcial e quem verdadeiramente pratica uma arte marcial, na sua essência, porque nem toda... Sim, aprofundar, de facto, não é? Quem Tudo aquilo que ela aprofunda. tem para nos dar. Exatamente. Já verificou e vê que não tem nada a ver com isso. E é simplesmente uma forma, uma ferramenta que nós temos para nos desenvolvermos. É uma ferramenta. Eu acredito hoje que a arte marcial, quando bem trabalhada, bem desenvolvida por um profissional altamente qualificado, consegue ser e funcionar como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Sim, porque tu no fundo estás sempre à procura de todas as potencialidades que o nosso corpo tem e que nós nem sempre atingimos porque não damos atenção e porque não as praticamos, não é? E os treinos, nem que seja pelos treinos, e obrigam-te a isso, não? O ser humano é um complexo muito grande de dimensões. E nós temos as três principais dimensões, que é o físico, é a mente e é o espírito. E essas três dimensões, quanto mais forem trabalhadas, mais nós aumentamos o nosso nível de consciência sobre elas. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos um corpo, o nosso corpo pode funcionar bem ou menos bem, mas através dele nós nos expressamos. E através desse corpo nós expressamos também algumas emoções, sentimentos, pensamentos. E quanto mais nós desenvolvemos o nosso corpo, mais nós estamos em contacto com essas emoções, com esses pensamentos, com esses sentimentos. A arte marcial funciona muito bem para trabalhar o corpo, para trabalhar essas emoções, principalmente porque ela nos coloca perante alguns medos que nós temos, que são primários. Nós nascemos com alguns medos. Por exemplo, o medo de cair é um medo que nós nascemos com ele. Toda a gente tem medo de cair quando nasce. Mas outros medos nós vamos adquirindo. Claro, Okay? Em contacto com a realidade, não é? Em contacto com a realidade que nos é colocada. Nem todos temos os mesmos medos, felizmente. E a arte marcial coloca-nos perante alguns desses medos, como por exemplo a violência, como por exemplo nós sofremos algum contacto connosco. E o contacto com essa realidade e tentar ultrapassar essas dificuldades através do trabalho marcial leva-nos a um crescimento. Leva-nos a um crescimento que depois nos catapulta para outras dimensões, que é a dimensão psicológica. De quando nós estamos a enfrentar esse medo, o que é que nós somos? Como é que nós agimos perante ele? Como é que nós reagimos perante algum colega que nos deu, por exemplo, um pontapé mais mal dado? Qual é o nosso sentimento? Não é de raiva logo? E como é que eu controlo esse sentimento? Ou não controlo? Como é que eu me sinto? O que é que faço depois disto, não é? No fundo, e agora o que é que eu faço? Vem um pontapé, o que é que eu faço? E é aí que nós entramos num autoconhecimento de nos sentirmos, eu senti isto. Que numa circunstância qualquer na rua, só aconteceria provavelmente se tivesse uma situação menos boa e menos desfavorável e que muitas vezes acontece e as pessoas perdem a cabeça. E portanto é uma ferramenta que me permite colocar-me à prova, interagir com esses sentimentos menos positivos e relacionar-me com eles e aprender mais sobre mim. Sim, porque eu tenho. Acho que conseguimos dar aqui uma boa resposta e umas nuances até para que depois quem nos estiver a ver possa pesquisar um pouco mais. Certo. E acho que também é para isso que estamos Sim, aqui hoje, sim. para aproveitar um pouco da tua experiência e do teu conhecimento que tens adquirido ao longo destes anos. Filipe, vou-te ler uma frase que encontrei na tua página de Facebook e que a nomeias como sendo uma das tuas favoritas. Certo.
A questão não é se tu és suficientemente merecedor de atingires os teus objetivos. A questão é se os teus objetivos são suficientemente merecedores de ti. É uma frase de Bob Proctor, maioritariamente reconhecido pelas palestras de autoajuda. E eu pergunto-te, porquê a escolha desta frase? O que é que ela te diz? Porquê é que sentiste esta necessidade de a partilhar, no fundo? Bem, eu partilho muitas frases. Eu sei. Eu escolhi esta por estar nas tuas citações Está como em em evidência, destaque. não é? Está em destaque. E não só. Eu confesso Também que já me pelo tinha autor, esquecido. como está associado um bocadinho à autoajuda, e achei que podíamos fazer aqui uma ponte entre as duas coisas, não é? Muito bem. O Bob Proctor era uma pessoa que eu admirava bastante por ter sido alguém que se fez. Que se fez, que se realizou, que ousou sonhar, ousou pensar e ousou sonhar grande. E é por isso que essa frase está lá. É porque nós nos limitamos, nós achamos que somos pequenos, nós achamos que não somos merecedores. As outras coisas às vezes fazem-nos, não é? Não somos nós que nos fazemos. O motivo pelo qual eu partilho muito dessas frases e muito desse trabalho que eu tenho vindo a fazer nas redes sociais e que muito me dá trabalho e nada tiro para além da satisfação que me dá de algumas pessoas interagirem comigo e me dizerem o quanto aquilo mudou a vida delas. Já me aconteceu imensas vezes e é isso que me dá força para continuar. Tinha aqui alguma pergunta nesse sentido, por acaso, porque eu acredito que tu leias bastante e tenhas alguns autores até que te inspiram e pessoas no teu dia-a-dia, não tanto só autores, e era uma das coisas que eu te ia perguntar, é se tu sentias isso, tinhas noção de que, de facto, tu marcavas ou marcaste a diferença na vida de alguém ou não, em algum momento, exatamente por toda essa atenção que tu dás a temas que a maioria das pessoas não dá nas suas relações interpessoais, seja por motivo for, ou porque não está perto delas, ou porque não lhes interessa, ou porque não tiveram a oportunidade de te conhecer. Bem, porque deve ser um sentimento bom, não? É um pouco a forma que eu tenho também de dar de volta aquilo que a sociedade me dá a mim, aquilo que eu tenho, as minhas bênçãos, que são dadas pela vida. É uma minha forma de retribuir e de ajudar outros irmãos a conseguirem progredir na vida e se eu puder ter ajudado. Seja lá o que progressão queira dizer, não é? Porque não temos de associar a bens materiais, a nada. A nada. Temos de associar primeiro a nós, não é? O que é que eu sou, o que é que eu gosto, o que é que a mim me interessa ou gostaria de estar e a definição de isso. Sucesso não é propriamente uma definição que tenha a ver com bens materiais somente, claro. Mas pode também ter a ver. Okay? Eu acho que existem paradigmas na nossa sociedade que têm a ver com os bens materiais e que têm a ver fundamentalmente com dinheiro, que têm a ver com crescimento pessoal. As pessoas têm vergonha às vezes de falar. Veja, é usual falar-se sobre muita coisa à mesa, mas ninguém fala sobre questões financeiras à mesa. E não é um paradigma que os portugueses têm. Nós crescemos com a educação de não se falar de dinheiro. De dinheiro, porque é... Se bem que para falar que têm dinheiro as pessoas vão falando, não é? Parece que o contrário ficam mais constrangidas. Eu sinceramente... É uma coisa estranha também. Vejo o contrário. Eu sinceramente vejo as pessoas a falar da falta de dinheiro. Hoje em dia não, de há uns anos para cá, e é um preconceito que se libertou. Realmente eu deteto mais pessoas a falar da falta de dinheiro com má vontade, que não existia, sei lá, quando eu era miúda não me lembro de muito ouvir esse tipo de conversas, escondia-se. Escondia-se. Isso é uma evolução, não achas? Eu acho que tudo que seja de falar de coisas importantes para a nossa... O dinheiro é uma coisa importante, não é? Uhum. Porque nós temos que comer, nós temos que ter uma casa que nos abrigue, nós temos que ter roupas, nós temos que ter uma vida e nós precisamos de dinheiro para... Óbvio, isso é tão óbvio, só que depois depositamos pouco tempo a pensar nisso e a falar sobre isso com os nossos filhos. Eu conheço pouca gente com educação financeira, sinceramente. Pouca gente que lê sobre educação financeira. Eu falei das finanças, mas... Sim, economia doméstica até. Tudo. Mas podemos falar de outras questões. Portanto, o sucesso
define-se como a perseguição de um ideal ao longo da sua vida. Se o meu ideal é a arte marcial, e eu ao longo da minha vida busco o conhecimento, a partilha desse conhecimento, o levar esse conhecimento a crianças, a jovens, a adultos. E na busca de conhecimento, vamos pegar por aí. Quando é que na tua vida, lembras-te do momento em que na tua vida começou a fazer sentido tu procurares um pouco mais de informação, até algum apoio de leitura, dentro destes temas mais ligados à mente, não é? Que tu tens vindo a explorar e a partilhar. E essa é a parte positiva, sobretudo. Certo. Isso aconteceu depois da leitura de um livro. Depois da leitura de um livro que me transformou. Aquele livro. Aquele livro que me transformou. Muito embora essa transformação já tinha vindo a acontecer pela necessidade que eu sentia de poder dar mais aos meus alunos. Tinhas mais ou menos que idade, desculpa, só para nos situarmos. O ano? O ano foi pouco depois de eu ter tirado a minha licenciatura. Ok. Bem, eu como disse... Sim, és licenciado em Educação Física e Desporto, sim. Hoje encontro-me a tirar um mestrado em treino desportivo, estou no 2º ano. Parabéns. Obrigado. E não é nada demais, é somente algo que eu gosto de fazer. Eu digo parabéns por estares atrás de mais um feito teu, não é porque seja certo. algo demais. Sim, mas tem a ver não por um feito, mas porque eu tento ir buscar cada vez mais competências para poder dar mais. É mesmo isso. Não é por ego, não é porque quero ter mais algo, mas porque eu quero dar mais, porque eu quero poder dar mais, porque eu sei e tenho consciência que tenho muita gente que me vê como alguém que eles gostam de ouvir e gostam de seguir aquilo que eu digo, e eu sinto também essa pressão de poder dar mais às pessoas que me seguem e que treinam comigo. Sim, porque fizeste uma passagem de treino, e não quer dizer passagem de atleta para treinador, porque acho que de alguma forma serás sempre atleta, não é? Com tudo aquilo que foste absorvendo. Eu nunca gostei muito de competir. Eu sou-lhe muito sincero. Eu já competi. Eu já competi até no alto nível. Fiz um combate, numa altura de MMA, para me experimentar. Eu já o fiz no intuito de me experimentar, de me colocar à prova. Mas nunca foi o meu intuito de ser um grande competidor, de ser alguém... Nunca foi. O meu intuito sempre foi de ser um treinador, de ser alguém... Sim, de saber mais sobre algo. Mas tem piada a dizer-me que nunca te viste muito nesta posição de competir e durante a pesquisa que fiz, li que inclusive treinaste Vale Tudo. Sim. E eu tenho que ser sincera, eu quando li disse, bem, como é que será estar num ringue, é ringue, termo adequado, de vale tudo, não é? Porque assim, claro que tem regras, não é? Como todas, nós ouvimos o termo vale tudo e de certeza que há muitas coisas que não valem, não é? Não, hoje em ringue, dia. mas medo, por exemplo, é substituído por sentimento, não é? Como é que é estar assim num combate de vale tudo? Hoje em dia já não é vale tudo, hoje em dia já é Mixed Martial Arts, MMA. Okay. É uma prova de competição que está associada hoje em dia a uma grande organização principalmente, que é o UFC, embora existam muitas outras. E é uma competição, como todas as outras. Tem regras, também tem algumas regras. Na altura o Vale Tudo tinha menos regras. Essa é uma prova de competição. Quem sobe ao ringue sabe para o que vai, tem que se preparar. No meu caso, quando eu fui, não me preparei muito. Não te preparavas muito? Na altura tinha não. Algum tipo de ritual antes do combate? Ou alguma coisa que precisasses de fazer para te sentir melhor antes do combate? Sinceramente não. Na altura eu claro, fui... que é um treino constante, não é? Quem está na arte... Na altura eu fui muito... Aconteceu eu ser chamado porque um atleta se tinha lesionado e aquela prova tinha que acontecer e então eu tinha aquele peso e perguntaram-me se eu queria ir. E eu queria realmente experimentar, queria saber o que era subir a um ringue, e exatamente porque estava a fazer pesquisa, para saber mais sobre. Porque, é como eu lhe disse, não tenho, nem nunca tive
essa ambição de querer ser um grande atleta, como tenho atletas meus que têm essa ambição. Eu tinha a ambição de querer ser um grande treinador. Pois, e de saber mais, não? Dentro das artes marciais, tanto foste experimentando várias modalidades. E tu ainda te lembras, assim, das primeiras ideias que te passaram pela cabeça, quando saíste, digamos, da posição de atleta, em que competias, para treinador? Como é que foi essa transição? Porque não deixa de ser mais um desafio, não é? Certo. Como estavas a dizer há pouco, tentas ler ao máximo e que tens a noção que estás a transmitir exemplos constantes durante o treino, não é? Por exemplo. Sim. Nessa altura, quando eu fazia luta livre desportiva, com o mestre Carlos Pereira, tinha uma equipa fantástica de colegas, que ainda hoje somos todos colegas, que estão também nas artes marciais em Guimarães e por aí espalhados. Portanto, era um núcleo duro de homens e mulheres muito fortes, muito valentes. E mulheres muito fortes, sim senhora. É bom que as pessoas saibam, exatamente. E tive a sorte e o privilégio de treinar com eles, mas já nessa altura eu já era treinador de Karatê. Eu já dava aulas de Karatê. E essa experiência na luta livre transformou-me para ser também o melhor treinador de Karatê, para ver a arte marcial de outra maneira, com outro prisma. Eu hoje sou o que sou como treinador, devo às minhas experiências e sempre tive esse cuidado de ter tentado ter o maior número de experiências possível. E aquilo que eu senti e sinto é sempre essa responsabilidade de, quando estou perante uma criança e estou-lhe a dar um treino, de olhar para aquele ser e de poder acrescentar-lhe algo, de poder potenciar tudo o que ele tem nele para ele vir a ser um adulto de alto nível. De ele ser um adulto. Consegue-se, de alguma forma, digamos, em termos mais práticos, implementar nos treinos algum desse teu conhecimento mais dedicado à mente? Sim, muito. Percebes o que eu estou a querer dizer? Sim, porque uma coisa é, tens de fazer tal movimento corretamente, não é? E há um treino adequado para isso, mas a minha curiosidade é como é que então, durante o treino, tu consegues transmitir. Eu sei que o nosso exemplo é fundamental, aquilo que fazemos está aos olhos, não é? De quem nos está a ver. Foi bem referido. Primeiro é o exemplo. Mas em termos práticos, não é? Como é que isso se passa numa aula? Bom, a arte marcial Karatê é uma arte marcial japonesa. Ela tem na sua concepção, um conjunto de valores pelos quais nós nos regemos, pelos quais uma conduta pela qual nós, praticantes, levamos a vida. Também levamos os treinos. E quando uma criança entra no dojo, que é o lugar onde nós praticamos, e logo à entrada não é obrigada, ela é estimulada a fazer o rei, ou a saudação, como sinal de respeito ao local onde ela treina. É algo que é pequenino, mas é algo que vai ficar na mente dela para sempre. Porquê? Porque a questão do respeito é algo que na nossa sociedade deveria de ser mais incutido. Essa capacidade de reverência com as pequenas coisas. Reverência é uma boa palavra. Essa capacidade de pegar num pouco de comida e olhar para ela com gratidão, com respeito, porque essa pequena comida que ela vai comer já foi vida e perdeu-se para que ela possa existir. Essa gratidão não está muito presente na sociedade de hoje. E o Karatê tem essa vertente, tem essa capacidade de trazer essa realidade aos seus praticantes. E questões como o respeito, como a etiqueta, como a coragem, como a honra, como a cortesia, como a gentileza, como a lealdade, estão no código do Bushido. Bushido significa o caminho do guerreiro. Portanto, é aquele caminho que nós devemos seguir na nossa vida. Ter uma conduta de verdade e de orientação para este tipo de conduta e afastar-nos de outros tipos de conduta, porque senão não estamos a ser um verdadeiro budoka. Nós fazemos budo. O Karatê é uma arte de guerra.
A guerra era exemplificada no Japão como sendo o Bu. Eles diziam que todas as artes da guerra era Bu. E o Do é o caminho. O caminho significava, no Japão, uma via um pouco de uma filosofia taoísta. Não sei se está familiarizado sim. com a filosofia taoísta. Eu estudo muito a filosofia taoísta e acredito muito que essa filosofia está impregnada também na nossa cultura judaico-cristã, e que nós somos um. E só isto, só tentarmos perceber isto, já nos coloca sem um espírito competitivo que nos caracteriza a todos nós quando nascemos e quando começamos a ver que, se olhar para uma criança atentamente, normalmente ela é muito competitiva. E se olhar para um ser humano pouco desenvolvido, ele normalmente é muito competitivo. Mas se olhar para um ser humano já bem desenvolvido, com todos os seus valores em prática, ele normalmente é criativo, não é competitivo. Ele cria, ele faz acontecer. Ele não compete por nada que já está feito. Ele vai e cria. E, portanto, este conceito da arte marcial está impregnado nas artes marciais japonesas, e quem as estuda e depois leva até aos seus praticantes estas filosofias, consegue, num treino, impactar aquele praticante a levar uma vida muito mais pacífica, muito mais de desenvolvimento pessoal, e capacita aquela pessoa para ser todo aquele potencial que ela tem potencial para ser. Filipe, e no teu caso, que tens toda a atenção, dás alguma atenção a diferentes formas de viver a vida, ao ser humano, não é? À mente, e todos estes temas que estás a trazer para a conversa bastante interessantes e que não nos cabe agora aqui explorar com maior profundidade. Mas tenho que te perguntar se, por um lado, isso te ajuda a tornar-te uma pessoa mais calma, uma vez que tens tanta noção de ti, ou, por um lado, ainda ficas mais inquieto com todo esse conhecimento que vais adquirindo? Quanto mais conhecimento eu vou adquirindo, mais eu tenho a noção que nada sei. Portanto, o Filipe, que algumas pessoas concepcionam, algumas pessoas até que me são próximas, que sabem muito, eu sou o primeiro a dizer, eu não sei nada. Ok? Eu não sei nada. E quando vocês virem, ou quando se vir uma pessoa que sabe tudo, ou que acha que sabe tudo, é um tolo. É um tolo. Porque também é algo também que a arte marcial me ensinou. Chama-se Soshin, que é o Soshin, espírito de aprendiz, cinto branco. Eu sou o cinto negro da minha arte marcial, mas na minha mente eu sou sempre cinto branco. Eu identifico-me com aquilo que eu não conheço e não com aquilo que eu sei, que eu conheço. Aquilo que eu sei, já sei, mas é muito pouco. É quase um nada. É um nada. Já viu as coisas no universo que nós desconhecemos? Para aquilo que a gente conhece é quase nada. Como é que nós podemos achar que sabemos alguma coisa? Portanto, eu identifico-me com aquilo que eu não sei. E daí eu estudar, e daí eu procurar, e daí eu partilhar o pouco que sei. As redes sociais, por exemplo, porque é que fez sentido para ti iniciar o canal de YouTube que tens, Sensei Spirit, por exemplo? Estou a falhar no canal do YouTube, tenho postado muito poucos vídeos. Mas no Instagram tenho tido cuidado, e no Facebook de pelo menos, dia sim, dia não, escrever um texto e partilhar. Fez sentido para mim, porque, não sei se tem noção, mas 70% ou 80% das coisas que estão na internet é pornografia. Sabia? 70% ou 80%. E outras... espaço, não é? Do espaço da internet. Houve um estudo, foi realizado. Sim, é um valor impactante que nos estás a trazer. O que é que isso significa? Significa que estamos todos doentes. Significa que a humanidade necessita de alguma luz. Significa que eu, De abrir horizontes, não é? Andreia e outras pessoas que possam contribuir para trazermos filosofia, para trazermos coisas boas, para que as pessoas acreditem nelas, para que as pessoas possam perceber até as nossas próprias experiências, aquilo que a Andreia está aqui a fazer.
Então quer dizer que além de partilha foi também uma reação. Foi também, foi por dois motivos principais. Esse é um deles. Foi eu poder contribuir para a humanidade evoluir. Os meus, nem, quanto mais não seja, aqueles que são mais próximos. Exato, alunos e pessoas que te conhecem. Não tenho nenhum tipo de eu não quero ser o rei da internet, nem coisa do género. Como eu lhe disse no início, não tiro partido. Não tiro nenhum partido disso. Sim, a tecnologia é uma extensão do homem. Portanto, se tu és assim no teu dia-a-dia e na tua vida, a continuidade para as redes sociais não é nada tão diferente do que eu, por exemplo, ter uma página pessoal de Instagram como tenho. Mas dá trabalho. Não dá bastante trabalho, principalmente escrever. Depende, não é? Depende. Do que nós quisermos. No meu caso, não é? Que não uso bastante, não, mas certo. No teu caso, claro que sim, é disso que estamos a falar, não é? De tudo o que lês e escreves. O outro motivo foi pelo primeiro motivo que tínhamos falado, daquela visão errada que as pessoas têm da arte marcial. Claro, e foi por isso que eu achei interessante começar por aí. E de facto, criei um canal chamado um perfil Sensei Spirit. Sensei Spirit, ou seja, o espírito do Sensei. Não sou eu. A Andreia pode me chamar Sensei, mas eu não me posso auto-intitular Sensei. Mas os seus alunos chamam-te Sensei. E eles chamam-me Sensei, porque Sensei significa aquele que veio antes. E eu posso ser chamado por alguém, mas eu nunca me posso auto-intitular Sensei. É algo que está errado da cultura japonesa. E, portanto, Sensei significa aquele que veio antes. Então, Sensei Spirit é o espírito daqueles que vieram antes de nós. Eu tento trazer essa filosofia, esse conhecimento, que muitas vezes passa despercebido, e eu tento trazê-lo já compactado e com a minha própria visão e trazê-lo para as redes sociais. E tem funcionado bem? Em termos profissionais, por exemplo, achas que teve algum impacto maior do que aquele que já tinhas na tua vida profissional? Digo-lhe, André, teve. Sabem quem? Que é o mais importante. Que mudou. Não, mas desculpa a curiosidade, mas estas perguntas práticas fazemos-las sempre, não é? Sim, mas é verdade. A primeira pessoa que mudou foi a mim próprio. Ou seja, sempre que eu estou a escrever, sempre que estou a raciocinar, sempre que eu estou a idealizar o porquê daquelas coisas, porque é que faz sentido aquelas coisas, eu próprio estou-me a modificar. E depois a minha extensão, que são os meus alunos mais próximos, foi por causa deles, eles sabem disso, que eu fiz também, que eu tenho o trabalho de fazer isto, porque nós nas nossas... Eu já passei aulas só a falar. Vocês sabem, mas isto é tão interessante. Mas eu não posso falar as aulas todas. Eu não posso passar. Vocês têm de treinar. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho um perfil e eu vou começar a postar estas coisas. E vocês vão ler. Depois vocês vão me dizer o que é que acham sobre essa leitura. E então passamos a fazer isso. Já partilhas livros para eles também criarem hábitos de leitura em temas que não é na escola que são passados. Verdade. O nosso ensino não atinge ainda esse ponto tão importante das nossas relações interpessoais, não é? Se escolheres por opção, um aluno pode ir lá dar, de outra forma, nem por isso. Eu acho que faltam, que sou eu, não é? Na formação ou na educação formal, aquilo que nós falamos é, por exemplo, a educação financeira, porque é que não está? Toda a gente deveria saber como, por exemplo, investir o seu dinheiro. Ou, pelo menos, aonde é possível investir o seu dinheiro. Eu, para saber como investir, eu tive que estudar muito. Tive que tirar cursos à parte da educação formal. Porquê? As crianças deviam sair da universidade ou da escola secundária com mais soluções da vida real. Com mais soluções. E depois, também, o seu autoconhecimento deveria ser maior. Eu sou um daqueles que defendem que as artes marciais deveriam de estar nas escolas. Deveriam de constar como um conteúdo programático em todos os anos de formação formal. Espero que um dia isso aconteça. Por aquilo que eu estou a ver, é bem possível. É sério? Andreia, eu comecei a dar aulas de karatê e eu lembro-me que diziam lá na terrinha que ele é maluco, ele gosta de bater nas árvores, ele é só confusões. Portanto, eles encaravam a arte marcial assim. Hoje já não.
Hoje é o senhor professor. Hoje já conseguem ver que eu me transformei. Aquela pessoa que eles conheciam se transformou. Toda a gente que me conhece hoje é a testemunha de que a arte marcial funciona, porque eu me transformei para ser um ser humano diferente. Não sei se sou melhor ou se sou pior. Sou diferente. Falando em hoje, porque muitas pessoas vão olhar para ti nesta conversa, a primeira ideia que têm é associada ao Karaté, como atleta, como treinador. Espero que muitos já conheçam também o teu canal de YouTube, do Sensei Spirit, mas tenho que te perguntar como é que hoje é um dia-a-dia da vida de Filipe Ferreira? Como é que é um dia-a-dia? Já vi que lês bastante e que te dedicas bastante à escrita, não é? Sim. Por exemplo, de manhã acordas, ainda treinas, tens alguns hábitos de trabalho da Sim, mente, antes de tudo mais, como é? bem, a minha rotina é todos os dias acordo às 6 da manhã. 6 da Boa, manhã. deitar cedo e cedo erguer. Hum, acordo às 6 da manhã e a primeira coisa que faço é meditação. Faço portanto, é um processo que eu tenho de 1 hora. Até às É 7 um horas. hábito que tens há algum É um tempo? hábito que Há algum tenho tempo? anos. Ok. E que é algo que me faz muito bem, que eu me sinto muito bem, enfim, e que eu partilho com as pessoas com quem eu oriento, para que elas também possam ter essas benesses. Depois, tomo o meu cafezinho. Eu sou alguém que tem também como área de interesse a questão da alimentação, uma área de interesse pela qual eu me interessei há uns anos atrás. Sim, estás certificado para isso, em Sim, nutrição desportiva, e sim, já lá ia tocar nesse é, ponto. e foi algo que também mudou a mim e a todas as pessoas com quem Faz eu me sentido, relaciono. aliás, não é? Com É, todos os temas a que tu dás atenção no teu dia-a-dia, faz muito sentido rapidamente passares para a alimentação. até porque eu fui para lá É um complemento. é um complemento para eu ajudar os atletas, principalmente os atletas da alta competição que eu tenho. Eu sentia essa necessidade de aprofundar, mas fundamentalmente porque eu vi que eu estava a ser enganado de certa forma. O rendimento melhorou de facto quando também melhoraste. Bem, e Eu não vou fisicamente, dizer mudaste, mas melhoraste a é, alimentação. quando eu fui estudar, depois transformei a minha alimentação em casa, tudo mudou dentro de casa, com a família, comigo, mas eu notei uma enorme diferença. Eu passei de um indivíduo que pesava 87 quilos para um indivíduo que hoje pesa 72 quilos, com uma massa magra muito elevada. Portanto, sinto-me muito bem, sinto-me muito energético, é algo que eu já não era muito. E E hoje, passas para os atletas, que tanta sim, formação dás? exatamente. E, portanto, essa pesquisa e essa educação que eu fui buscar foi muito benéfica para mim e para todos aqueles. E está, portanto, presente nos teus rituais de dia-a-dia, Está. logo a começar no pequeno almoço. Logo, não, eu ia dizer isso. Portanto, eu não tomo um pequeno almoço, eu tomo um café, ok? Ok. Um É o cafezinho. jejum Intermitente, sim. intermitente, exatamente. Sou praticante há cerca de 7 anos ou mais. Já ouvi falar vários benefícios. Tem vários benefícios, mas não é nada de novo. Nós sempre tivemos, na nossa cultura judaico-cristã, através da, da religião, o, o objetivo de fazermos jejum pontualmente. Em algumas outras culturas ainda hoje existe. Na muçulmana ainda hoje existe. E tem benefícios muito grandes, principalmente nas mudanças de lua. Nas mudanças de lua. E é um assunto interessante que também não cabe aqui desenvolver, mas que acho que as pessoas deveriam de estudar, de tentar aprofundar, porque tem muitos benefícios para a saúde. Claro. Sim. E depois tens os teus treinos, com que frequência tens estado a treinar? Sim, eu tenho o meu treino matinal. Esse treino que eu faço de 1 hora é algo mais para dentro. E depois temos o treino físico.
Faço treino de força, faço treino de mobilidade articular, faço o meu treino, hoje em dia também pratico jiu-jitsu, com um amigo meu que praticou luta livre comigo, o João Castro. Então, profissionalmente, tu estás totalmente ligado às artes marciais. Eu sou talvez um dos primeiros profissionais da arte marcial aqui em Guimarães e vivo somente da arte marcial. Foi um... Não, isso é ótimo e é bom que o tenhas atingido. Eu fiz esta pergunta mais no sentido, porque temos falado com vários atletas que nem sempre conseguem manter a modalidade como a sua profissão. Certo. Pronto, e estava a tentar perceber e deixar o exemplo também que também existe, que também é possível e também temos exemplos desses em Portugal, porque às vezes abordamos sempre o contrário, não é? Ai, não há apoios suficientes, ai, nem sempre é possível, as pessoas têm que ter um emprego e têm que treinar ao mesmo tempo e também há outros casos e por que não dizê-lo, não é? Certo. No meu caso, pronto, eu sou professor, sou treinador de karaté, sou também gestor, digamos assim, da nossa associação. Eu tenho um grande trabalho associativo que tenho que fazer, trabalho burocrático, essas coisas. Claro. Mas foi um ideal, tem a ver com a primeira frase que a Andreia citou, que está lá. Sim. Portanto, eu ousei pensar, idealizar e sonhar isso para mim e ousei ir atrás. E Exatamente. um dia concretizei. E projetos futuros, para nos despedirmos? Projetos futuros. Eu gosto de ir dia a dia. Eu sei, eu achei que era uma pergunta um bocado ingrata de fazer a alguém que nos está a transmitir tudo aquilo que nos tens transmitido. Mas também é bom aproveitar estes momentos para falar, até porque, por exemplo, como o Sensei Spirit, não deixa de ser interessante nós promovermos que isso existe e poderias ter algum outro projeto que também quisesses aqui salientar? Eu tenho alguns projetos, mas não convém, neste momento é o local para falar sobre eles, Okay. porque até não tem a ver com a arte marcial. Ok. Mas na arte marcial, o meu projeto, sou eu próprio, estou-me a desenvolver, sou um projeto em contínuo desenvolvimento, até este corpo deixar de existir. E tenciono fazê-lo com outras pessoas, ajudar outras pessoas a desenvolverem-se. Esse é o meu maior projeto, é tentar atingir cada vez mais pessoas com o meu trabalho, tentar mudar cada vez mais vidas com o meu trabalho, tentar impactar cada vez mais pessoas com o meu trabalho para poder retribuir aquilo que a vida me dá. Eu não consigo fechar esta conversa sem fazer uma pergunta. E sobretudo porque agora começaste a falar em passar a outras pessoas. Há pouco referiste que houve um livro, que foi o primeiro que leste, que te marcou. Queres partilhar o nome ou preferes não dizer? Não é muito conhecido. Ok. O assunto dizia-me muito e eu só apanhei em inglês. E eu não sabia falar inglês fluentemente, nem ler em inglês. Então eu aprendi a ler inglês para ler aquele livro. Isso já lhe diz o quanto aquele livro era importante para mim. The Science of Being Great, by Wallace D. Wattles. Sim. Ok. Aconselho toda a gente a poder ler esse livro. The Science of Being Great, by Wallace D. Wattles. Transforma realmente a vida. E a mim teve um impacto principalmente numa dimensão, a gratidão. Era uma palavra que não estava muito presente na minha vida, embora eu sentisse grato por várias coisas, mas ela não tinha o impacto que tem hoje. E foi esse homem... Não sentias de facto, não é? Sabemos o que é, mas não sentias Não. de facto. De E todo o trabalho que tens feito é muito nesse sentido. E tudo o que tens lido, não é? Sim. Saber as coisas é algo, senti-las e passar cá para fora é outra. Para um autor de 1800 e tal, ter aquele tipo de mensagem leva-me a crer que aqueles que vieram antes de nós sabiam muito. E nós temos a noção que às vezes nós estamos muito evoluídos. Não é bem assim. A nossa sociedade é tecnologicamente evoluída. Mas isso não significa que nós saibamos mais do que aqueles que vieram antes de nós. Daí o Sensei Spirit e daí esse trabalho para tentar passar essa mensagem. Ainda assim não queremos que vás embora sem te oferecer
aqui um par que não só de nós, mas também é pela parte da Ambitious. Muito obrigado. Posso? Podes. Vou abrir, porque senão é uma falta Era de o que eu ia educação. fazer, eu ia abrir, depois achei que era melhor seres tu. Que as prendas abrem quem as muito recebe. bem. Muito obrigado. Agradeço em meu nome à Ambitious. Muito obrigado. Estão muito giras. Muito obrigado e até uma próxima, então. Obrigada pela vossa companhia. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal de YouTube. A partir dessa ação ficam sempre a par das novidades. Até uma próxima.